Olá pessoal, estamos ao vivo no auditório do primeiro andar aqui do TC para conversar com todo o nosso público neste Expresso da Manhã especial com este evento que nós bolamos, Um País, Dois Caminhos, TC Rádio, debate o futuro do Brasil. Todo mundo sabe, próximo domingo está chegando a hora, segundo turno e a queda de braços entre Lula e Bolsonaro tendo seu capítulo final. A partir de agora e ao longo dos próximos minutos, a gente vai debater com os nossos convidados os desdobramentos. Com base nas evidências que se tem até o momento, o que é possível projetar para esse domingo? Quais são as implicações econômicas e de mercado? Tudo isso a partir de agora, nessa hora final, que conta com Guilherme Cunha, contribuidor do TC, Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, meu parceiro que vai co-ancorar comigo esse debate, Gabriel Medina, apresentador do Expresso da Tarde, e direto de Brasília, o repórter Vinícius Custódio. A todos eles, uma salva de palmas desse auditório aqui no TC. Bom, eu gostaria de abrir os trabalhos chamando o repórter Vinícius Custódio. Ele já nos ouve da capital federal, traz o seu primeiro destaque. Eu sei, Vini, que ele vai passear pela pesquisa Datafolha, que, digamos, é a última fotografia entre os levantamentos que nós temos à disposição para tentar estimar o que vai acontecer, com a ressalva de que os levantamentos em relação ao primeiro turno tiveram fotografias distintas, dependendo do eixo que a gente queira analisar. Então, esse asterisco foi colocado. Nem por isso elas perdem a relevância. São o único instrumento que a gente tem para tentar nortear um pouco o olhar. É por aí que vai o seu destaque inicial. Bem-vindo ao nosso especialíssimo fechamento desse Expresso da Manhã. Último pregão, Vini, antes das eleições. É verdade, Léo. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando essa cobertura já especial do TC e da TC Rádio em relação às eleições 2022, no próximo domingo, como você bem colocou, a decisão final de quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos. E uma fotografia sempre importante, sempre relevante, são as pesquisas eleitorais, como você também já disse, pesquisas que entraram em descrédito, principalmente depois do resultado que a gente teve no primeiro turno, no que diz respeito à eleição presidencial, que mostrou o presidente Jair Bolsonaro mais forte do que as projeções. No entanto, ainda assim, é relevante olhar para as pesquisas, e você bem colocou, ontem foi divulgada uma pesquisa Datafolha que mostrou uma leve vantagem para o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A vantagem do petista aumentou em relação à última pesquisa da Datafolha sobre o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, Lula tem agora 49% das intenções de voto contra 44% do presidente Bolsonaro. Brancos e nulos somam 5%, indecisos outros 2%. Considerando apenas os votos válidos, Lula registra 52% das intenções de voto, Bolsonaro soma 48%. Vale dizer que Lula saiu de 52% para 53%, portanto, aumentou aí a sua projeção, e o presidente Bolsonaro caiu de 48% para 47%. O cenário difere, Léo, é importante a gente falar isso, do registrado na semana passada, quando a pesquisa mostrava empate técnico. Outro ponto relevante divulgado pelo Datafolha é o recorte estadual. De acordo com esse recorte, Luiz Inácio Lula da Silva vence em Minas Gerais, um estado-chave nessa disputa eleitoral. No entanto, Jair Bolsonaro vence em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, e vence também no Rio de Janeiro. Léo. Legal, Vini. O Vini que está em frente ao Palácio do Planalto, e a gente vê a bandeira brasileira, verde e amarela ali colocada. Vini, nós falávamos há pouco, foi inclusive o meu gancho para passar a bola para você, que o último levantamento à disposição para se projetar o segundo turno era o Datafolha. Pois bem, era, porque acaba de ser divulgada uma nova pesquisa, a pesquisa Futura Modal Mais. Vamos aos números, tenho eles aqui na mão. A gente tem o seguinte andar, ó. Primeiro destaque que mereceu urgente no painel Mover Pro. Bolsonaro tem 50,3% dos votos válidos. Lula, 49,7%. Portanto, de acordo com o levantamento da Modal Mais Futura, Bolsonaro leva no domingo. Lula tem 46,6% dos votos totais, Bolsonaro 47,2%. Informação que a gente repercute também, é mais um tempero para a nossa conversa. Deixa eu abrir os trabalhos cumprimentando o Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco, registrar que o CEO do TC, Pedro Albuquerque, já chegou para a gente também tabelar. Cris, eu vou abrir contigo no seguinte sentido. Eu desconfio muito de quem acha que sabe o que vai acontecer. Está muito embolado, o cenário está embaralhado. E a primeira pergunta que eu te endereço é a seguinte: o terceiro turno está contratado? Porque necessariamente na segunda-feira, dia 31, metade do país não vai se sentir representada pelo presidente da República.
Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A gente tem dois tipos de terceiro turno, né? Vamos dizer assim. O primeiro, ele acontece na via institucional. Então, qualquer que seja o derrotado, obviamente que há argumentos para um lado e para o outro para questionar o resultado eleitoral. Sob a ótica do presidente Jair Bolsonaro, você tem essa questão das inserções, por exemplo, que não foram veiculadas de uma forma adequada. Então, você está dado um caminho, e ele próprio falou que vai até as últimas consequências, dentro dos limites das 4 linhas da Constituição, nas palavras dele. Então, está contratado esse questionamento judicial. Se o ex-presidente Lula perder a eleição, acredito eu também que ele deve judicializar isso. Então, ele deve também dizer que houve abuso de poder econômico, por exemplo, pela concessão de crédito consignado que o governo fez, que isso foi utilização de recursos de uma forma indevida, enfim, vão resgatar todos os eventuais benefícios, antecipação de benefício que foi feito e tudo mais, e dizer que isso foi abuso de poder político e abuso de poder econômico também. Então, eu estimo que isso aí aconteça. Sob a ótica de protesto, rebelião, eventualmente os eleitores do presidente Jair Bolsonaro são mais aguerridos, vamos dizer assim, eventualmente pode haver alguma confusão. Agora, a gente fez um evento aqui mesmo com o vice-presidente Mourão, e ele próprio falou, vai haver ranger de dentes, mas o resultado, seja ele qual for, vai ser seguido. Ele disse aqui, o próprio Mourão, e é um general, é um vice-presidente da República, é um apoiador do presidente, que diz que não acreditar haver qualquer espaço institucional para você não aceitar o resultado ou, eventualmente, acontecer alguma coisa mais grave, né? Como ele disse, ranger de dentes e algumas coisas aqui podem acontecer. Então, a gente vai ver, pós-eleição, sim, alguma vamos dizer assim, insatisfação, movimentações contra, mas, no final das contas, as coisas vão acontecer e a transição ou continuidade vai acontecer normalmente. Esses processos que tramitam na Justiça, eles, Léo, levam tempo. Por exemplo, Aécio Neves questionou o resultado da eleição de 2014 em relação a ex-presidente Dilma, e isso levou 2 anos para que o TSE, por exemplo, julgasse. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples, existe a própria Justiça Eleitoral, demanda tempo para fazer esse tipo de análise, então isso deve demorar bastante tempo também, mesmo pela via legal. Vamos conversar com o Gabriel Medina, ele me ajuda a conduzir esse debate. Diga aí, Gabriel, bem-vindo. Eu quero manter ainda na precificação ou na contratação do terceiro turno, Buca, qual que é o impacto disso no mercado, na Bolsa de Valores? O mercado precifica esse terceiro turno? Como que pode impactar isso a partir do resultado de domingo? A Bolsa caiu muito essa semana por conta desse receio, né? Menos de Lula, menos Bolsonaro e mais de um problema eventual de judicialização institucional. E o discurso do Bolsonaro, que era muito aguardado, ele foi sereno. Ele falou que vai até as últimas consequências dentro das 4 linhas. Isso então, é entendido que isso é dentro de um processo de judicialização, né? E aí houve uma melhora boa da Bolsa ontem, contundente. A Bolsa, de fato, deu sinais do kit Lula, as empresas de educação andaram bem, o mercado interno andou bem, né? Mas a eleição está completamente em aberto. Eu estou acompanhando os trackings aqui, tem trackings que o Bolsonaro está sensivelmente na frente, tem trackings que o Lula está na frente. A gente não dá mais para olhar essas pesquisas e falar, eu vejo as matérias que saem na mídia tradicional, dizendo que a eleição está definida, que o Datafolha saiu, que o IPEC saiu. Gente, esses caras erraram numa margem completamente absurda. Então, a eleição está em aberto. Até porque as diferenças do segundo turno são bem menores que a diferença do primeiro turno, né? Tiveram eventos grandes aí, a eleição foi... É difícil ver uma bagunça maior do que essa eleição presidencial. O Roberto Jefferson fez uma loucura no domingo, o Bolsonaro e o governo, o Tarcísio, se descolaram bem, mas a mídia pautou muito isso. Depois veio a questão da rádio, né? A Rádio Gate, aí, que também
mudou o foco, né, a partir de terça-feira, as pessoas só se falavam nisso, muito menos de Roberto Jefferson. Então, se tem alguma coisa ali, isso tem que ser provado, analisado, né, apesar da decisão do Alexandre de Moraes, mas o fato é que mudou o foco, e o foco é positivo para o Bolsonaro, certo? O debate hoje é crucial. O debate não costuma ter um efeito muito grande numa eleição, mas, né, Cris? Mas como está tão perto, está muito perto. Cenário muito embolado. Né? Eu acho que esse negócio vai ser 500 mil votos, 1 milhão de votos. Eu estou com essa impressão, né? Então, qualquer coisa faz a diferença. Olha, tem algumas camadas que a gente quer abordar ainda com vocês. A carta divulgada ontem pelo ex-presidente Lula. Num primeiro momento, o mercado se empolga, depois devolve toda a empolgação. A gente ainda vai pontuar. Mas deixa eu ainda aproveitar o gancho que o Gabriel colocou aqui na roda, em cima de precificação, para colocar o Guilherme Cunha para o destaque inicial dele. Gui, você monitora muito de perto a dinâmica do dólar e dos pontos do Indifut, do Ibovespa Futuro. Como é que está hoje o teu mapeamento e a tua expectativa para o fechamento de mercado e de segunda-feira? Porque num cenário tão embolado, fica difícil estimar para onde a coisa vai e com qual magnitude vai, né? Boa, Léo, mas já não se estressou. Eu acho que o que a gente pode levar em conta nesse começo da nossa manhã é que o câmbio conseguiu se manter organizado, né, uma das preocupações que nós tínhamos dentro de um patamar dos R$5,40, né, é um patamar de preço a qual, se ele perde, a gente começa a falar de dólar a 5,50, 5,60, já com medo de política fiscal sendo colocado em pauta. Então, hoje, nós abrimos, né, com algumas particularidades cambiais, que é o vencimento do contrato, a expectativa desse WDOX para o WDOZ. Trouxemos uma abertura já levemente acima dos 5,40, mas até o início do nosso evento, o dólar veio arrefecendo e se manteve com um volume também muito baixo. Vejo que no final do dia, na precificação do ajuste diário, a gente vai ter novas movimentações que justifiquem a precificação desse segundo turno, e o índice futuro virou, né? Então, o mercado americano estava azedo, com uma abertura brasileira que poderia ser muito ruim, com a Vale, que também não conseguiu se manter, mas também viramos para o lado verde da coisa, acima desses 115 mil pontos, e eu vejo que o kit Brasil é o que vai precificar no final do dia, comprado em índice e vendido em dólar até o momento. Só uma observação da cá. A carta não foi boa. Desculpa. Tá? O que se falam internamente é que há uma disputa no poder, de poder ali na parte de economia de duas alas do PT, né? O Meirelles ele veio ganhando tração nas últimas semanas, principalmente agora. Teve presente com o Lula lá na PUC, junto com o Pércio Arida. O Lula citou bastante vezes o Meirelles, e essa não é uma carta que o Meirelles escreveria, entendeu? Então, num primeiro momento, a reação da Bolsa foi muito positiva, porque ninguém sabia o que tinha na carta. E a promessa era de responsabilidade fiscal. Exato. Mas é responsabilidade fiscal reativando o BNDES, reativando a Petrobras, enfim, é mais daquela receita antiga do PT que a gente sabe o que acontece, né? Então, a resposta até do mercado foi relativamente negativa, e isso é um sinal importante para o Lula, caso ele seja eleito. Eu ainda acho que a gente tem uma probabilidade relativamente boa de uma indicação na economia razoável, mas é o grande risco. Esse é o grande risco. Mesmo com um Congresso formado com mais centro e direita? E é até porque o cara tem que falar a mesma língua do Congresso, né? Você vai botar um cara com uma linha econômica diferente da matriz do Congresso, o pau vai ser ainda maior. Então, o Lula sabe disso, né? Então, eu acho que essa decisão aí, eu não sei quando, mas eu acho que deve ser rápida. Ele disse logo após a eleição, à noite ele está discutindo o Ministério, né? Sim. E economia deveria ser uma decisão relativamente rápida. Essa decisão é a mais importante, né? O Brasil está barato. As empresas na Bolsa Brasileira estão muito baratas. Apesar da performance do Brasil estar superior aí de bolsas americanas, países desenvolvidos, é muito por conta de commodities. E estraga a festa se for uma indicação ruim para o Ministério da Economia.
Ah, mas tem muita gente no mercado financeiro que está chateado se o Lula for eleito, mas tem que tirar a chateação de lado e agir pragmaticamente com o cenário, né? E se o Bolsonaro ganhar, é uma porrada. Hoje, se o Bolsonaro for eleito, a Petrobras vai subir 25% segunda-feira. Tá? Banco do Brasil vai subir 20%. Essas vão ser as porradas. O dólar cai 3%. Vai ser um coice violentíssimo na Bolsa, caso o Bolsonaro seja eleito. Eu acho que a eleição está em aberto. Vai falar, tem um favorito hoje? Eu não sei. Acho que o Lula pode ser um favoritinho, tinho agora. É bem pequena a margem. E se tiver um debate que o Bolsonaro foi muito bem no último debate. Da Bandeirantes. Se ele performar bem nesse debate, pode ser uma diferença importante. Uma coisa que tirou votos do Bolsonaro foi o que a esquerda usou muito também nas últimas semanas com relação ao salário mínimo. Né? E eu acho que o governo não respondeu adequadamente. Ele deveria ter sido mais contundente nas declarações para mitigar esse potencial dano. Você teve até uma escalação de última hora do Guedes para tentar colocar panos quentes nessa que foi classificada pelo governo como uma confusão trabalhada pelo PT em relação ao salário mínimo. Deixa eu, no entanto, pegar carona em relação à carta que o ex-presidente Lula publicou ontem, porque no caso de reeleição de Bolsonaro, esse debate fica muito menos complexo. Seria, ao que tudo indica, uma sequência de Paulo Guedes. No caso de Lula, é uma incógnita. Nós ainda não sabemos quem estaria à frente da pasta da economia. Cris, as palavras do Buca resumem bem o fato de que, se num primeiro momento o mercado estimou que seria uma mensagem positiva e até se empolgou, depois devolveu tudo porque viu algumas promessas sem a devida sustentação fiscal. Se a carta não foi para o mercado, para quem foi? Bom, o Lula tentou criar, obviamente, um fato positivo com a carta, e ele foi endereçado ao mercado, mas não agradou como ele esperava que agradasse, né? Foi uma carta para o mercado. Agora, quando você olha lá a carta, de fato, o Buca tem razão, porque o que se fala lá? Vamos instituir um novo Bolsa Família, vamos voltar com o PAC. Então, tem muita coisa olhando para o retrovisor, reedição de políticas antigas. Né? Não tem e continua falando ainda, intensificando muito nessa questão do gasto, uma política de reajuste do salário mínimo, uma política de... Então, a carta não agradou, parte do mercado acabou aceitando apenas como um afago, uma tentativa de afago, mas o que, na verdade, o mercado quer saber é quem será o ministro da Economia, e isso ainda não está claro. Acho que o Meirelles, ao mesmo tempo que se apresenta como alternativa, parece utilizar a imprensa de uma forma geral e está trabalhando contra o próprio nome, porque na medida que ele vai lá e diz que defende mais privatização, tem muita estatal que pode ser privatizada, é absolutamente um discurso contrário daquilo que o núcleo mais forte do Lula gostaria de ver. É o Mercadante, a Glaze e tal, que está ali circundando muito o entorno, né, o chamado inner circle do Lula. Então, essa carta definitivamente não agradou, mas o Lula sabe que, eventualmente, a questão econômica vai ser abordada e aí ele quer usar isso no debate, né, de hoje. O Buca tem razão, dificilmente o debate vai provocar uma mudança substancial no índice de intenção de voto. O percentual de voto dos dois candidatos está muito consolidado. Mas o Bolsonaro, na minha opinião, ele entra mais pressionado do que o Lula nesse debate. Porque o Lula teve uma vantagem maior no primeiro turno e, eventualmente, né, tem uma facilidade, como falou o Buca, a gente trabalha com a hipótese de um leve favoritismo do Lula, tanto é que a nossa probabilidade é 55-45. Né? É uma coisa muito apertada, ligeiramente a favor do Lula, mas é uma coisa apertada. Então, se você tem um escorregão muito forte de um ou de outro, isso pode fazer a diferença, né? É a favor de um, a favor de outro. Porque na margem, você talvez tenha ali, tem 5% mais ou menos do eleitorado que quer votar branco ou nulo, não importa quem seja, e talvez 2-3% que está indeciso. Então, é um grupo de eleitor muito pequeno. E é difícil que um dos dois atraia 100% disso. Muito provavelmente um vai atrair uma parte, outro vai atrair outra e tal, fazendo com que essa margem, de fato, seja muito, muito curta.
Ô, Cristiano, comparando as falas do ex-ministro Henrique Meirelles com a carta que foi divulgada na quinta-feira, mostra uma resistência de boa parte da ala do PT com o nome dele? Sempre que sai o nome do Meirelles, é preciso lembrar o seguinte: o Meirelles, ele foi, apesar de ter sido presidente do Banco Central nas 2 gestões do Lula e tudo mais, mas existe uma ala que se ressentiu muito do fato dele ter sido ministro do Temer logo depois do impeachment da Dilma, né? Então, existe ainda uma resistência por parte do Meirelles. Uma ala não quer definitivamente o Meirelles e trabalha muito contra ele, né? O Lula não aceitou, não ainda anunciou, primeiro porque ele acha que não convém e não é prudente você anunciar antes de ganhar uma eleição, quem seria. E segundo, porque acredito eu que vai depender também dos resultados das eleições estaduais. O Haddad, eventualmente, se perder aqui, vai ter lugar no Ministério, mas para onde? Aí vai haver começa a haver uma discussão. Eu acredito que exatamente no máximo até 10 dias depois do primeiro turno, a gente já vai saber uma boa quantidade de nomes, se eventualmente o Lula ganhar. Mas existe sim uma resistência da equipe do Lula ao nome do Meirelles, e por isso que eu insisto que, nesse sentido, nomes como o do Rui Costa, o Wellington Dias, ainda continuam, sim, como alternativas e não podem ser desconsiderados. Guilherme Cunha, conta pra gente agora, com a tua experiência, para onde você estima que o dólar possa ir com os 2 cenários base que estão postos na mesa. Boa. O Buca antecipou a visão Bolsonaro, né? Nós vimos isso num primeiro turno. O dólar já estava... É um repeteco, né? O dólar estava acima desses R$ 5,40. E aí, no primeiro turno, vindo essa possibilidade, não, né? Existindo o segundo turno, ele caiu drasticamente em busca daquele famoso ponto que a gente vai cantando na bola todos os dias na TC Rádio, que é o 5,110, os R$ 5,10. Eu vejo que o imediatismo de a gente voltar a falar de um dólar abaixo de R$ 5,00 e a sua devida manutenção abaixo desse preço é evidente, com o Bolsonaro. Então, na continuidade do governo, um arrefecimento cambial ele é muito forte, evidente e significativo, e rápido. Eu acho que esse é o X da questão. Rápido, a gente amanhece segunda-feira com um gap para baixo, então acordando com uma cotação para baixo. As mesmas faixas desses 5,10 e 5 reais são muito fortes, ainda vão chamar algum tipo de comprador, mas a gente sai um pouco dessa lateralização que a gente vê entre 5,10 e 5,40, essas indecisões que muito do cenário interno também colabora para poder chamar compradores para um câmbio. Agora, quando a gente fala de Lula vencendo na segunda-feira, a gente vê um estresse cambial no curto prazo, principalmente, por isso que a gente reforça essa possibilidade dos 5,50 e 5,60, mas mantendo a racionalidade da movimentação de política monetária, de tudo que a gente vive ainda internamente, que ainda traz um dólar dentro desse range de preço. Eu não consigo receber a informação, por exemplo, de um dólar R$6 ou acima dele, devido a uma possível candidatura e eleição aí do Lula. Então, se o Lula vier a realmente ganhar nesse domingo, a gente tem um estresse durante a ressaca, né, que a gente vai ver de novo de risco fiscal, dólar indo buscar esses patamares 5,50 e 5,60, abaixo de R$5 já começa a ser uma situação bem mais complexa e a gente trabalha exatamente com o que o Boletim Focus coloca, um patamar de 5,20 sendo a base. Então, um dólar fica mais pesado, fica mais carregado devido às possibilidades de risco fiscal e com o Bolsonaro o dólar desce numa velocidade muito forte. Essa complexidade que os nossos participantes estão colocando na roda se traduz num esquema de segurança especial que o Vinícius Custódio está monitorando em Brasília. É a segunda entrada dele ao vivo, direto da capital federal. Pois não, Vini? Ô, Léo, estou acompanhando o debate aí, aliás, um excelente debate, né? Vocês estavam falando a respeito da judicialização. Eu estou aqui em frente ao STF, olha só, e justamente para falar, né, a respeito dessa questão da segurança. Para quem nunca veio aqui, a capital federal, a Praça dos Três Poderes, ela tem a seguinte formação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá atrás o Palácio do Planalto, porque era a ponta que eu estava na minha primeira entrada. Você até reparou naquela bandeira, né, que no começo do primeiro turno não estava ali hasteado e agora sim está ali. E eu vim para o outro lado da praça, aqui para o STF, para falar justamente sobre um planejamento especial que vai acontecer nos próximos dias em decorrência da eleição. Olha, de acordo com documentos divulgados a jornalistas, haverá
reforço do policiamento nos pontos de votação, nos locais de apuração e na segurança de juízes eleitorais. O documento ainda considera ações específicas que antecedem o dia do pleito, como a proteção dos locais de armazenamento das urnas eletrônicas. O acesso à Praça dos Três Poderes, que é exatamente onde eu estou hoje, no domingo, pode ser restrito, caso autoridades de segurança aqui do Distrito Federal monitorem, observem um grande movimento de populares e manifestantes após a eleição. Caso haja um deslocamento de pessoas para cá, a praça pode ser, sim, restrita. Depende do fluxo de pessoas, depende do que vai acontecer, portanto, não há uma decisão ainda em relação a isso. De fato, o que nós temos, Léo, de concreto, é que o Congresso Nacional, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores, o Supremo Tribunal Federal, que é onde eu estou agora, e o TSE, vão ser protegidos por gradis, que, aliás, já estão instalados. Dá uma olhada aqui só comigo, olha só. Tá vendo? Tem um monte de grade aqui, ó, que afasta as pessoas do monumento. Esse tipo de instalação é comum, mas haverá um reforço desse tipo de instalação aqui em Brasília nos próximos dias. Além disso, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, além da polícia, que vai estar trabalhando aqui como faz todos os dias, normalmente, é o trabalho corriqueiro, haverá um reforço, a contratação de segurança particular para o dia da eleição. Se a gente conseguir pegar aqui também, olha, já tem inclusive um carro aqui, mas é um carro da Justiça, um carro da Polícia da Justiça, aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, fazendo já essa segurança. Ô, Léo, só para trazer um pouquinho do clima aqui de Brasília, hoje, em comparação com o primeiro turno, eu também estive aqui na sexta-feira, às vésperas, né, do primeiro turno da eleição. Hoje é um dia muito mais tranquilo e eu também estranhei essa movimentação aqui em Brasília, mas vale lembrar para a audiência aqui do TC que hoje é dia do servidor público. Então tem muita gente que não está trabalhando hoje. A expectativa aqui das autoridades policiais é que entre amanhã e no próximo domingo a cidade fique bem movimentada, viu, Léo? E uma possível emenda entre o dia do servidor público e o feriado de finados, que vai ser quarta-feira que vem, você sabe, dia 2 de novembro, preocupou os personagens dessa eleição, porque pode se traduzir num aumento de abstenção. É um dos principais fantasmas para os candidatos buscarem esta vitória na urna. O Vinícius Custódio gastando o joelho para mostrar para a gente o esquema de segurança lá na capital federal. Um abraço para o Vini, já já a gente volta a conversar com ele. Gabriel Medina. Pois é, aproveitando que o Vini está em frente ao Supremo, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do TSE nessa eleição, Cristiano. Eu conversei recentemente com um diretor de uma importante rádio aqui em São Paulo. Ele comentou comigo que ele nunca viu uma eleição tão judicializada como ele vê a desse ano. Queria te perguntar o porquê isso acontece e qual a sua visão em relação à atuação do Tribunal Superior Eleitoral na eleição desse ano, Cristiano. Bom, a judicialização ela acontece muito pela divisão que a gente vê no próprio país, né? Então, veja que os dois candidatos se juntos ali somaram um pouco mais de 90% ali dos... Não, um adendo, ele até comentou comigo que ele culpa muito os partidos. Ele disse que os partidos fazem de um copo d'água uma tempestade em qualquer momento e o TSE precisa agir nisso daí. Então, essa judicialização ela vem por conta disso. A polarização. Imagina, dois candidatos têm mais de 90% dos votos do eleitor, né, sufocando ali qualquer alternativa de terceira via. Agora, o TSE, de fato, eu não vou julgar o mérito das decisões, Medina. Aí existem, você pode ver a favor de um lado, a favor de outro, enfim. Mas o TSE ele não age se ele não for provocado. A justiça não age se não for provocado. Então, é sempre alguém que chega lá e apresenta uma ação. A gente vê, por exemplo, não tem... Se o Supremo vai julgar a lei do saneamento. Alguém apresentou uma lei contra o saneamento. Então agora o Supremo vai julgar se libera o fundo da Amazônia. Alguém entrou com o fundo da Amazônia, né, para pedir que esse dinheiro fosse utilizado. O Supremo vai decidir. Alguém entrou com ação. Então, ao mesmo tempo que os próprios partidos, é muito comum isso, virou um sistema tricameral quase, né? Porque a Câmara vota um projeto, manda para o Senado aprova, vai lá para o presidente sanciona, e aí quem não gostou da lei vai lá no Supremo Tribunal Federal e questiona. A privatização da Eletrobras foi apresentar uma ação logo depois que foi aprovada pelo Congresso, lá na Justiça Eleitoral. Então,
por isso que os próprios partidos reclamam, né? Aí quando a decisão não acaba não beneficiando, aí vem a crítica, né? Então a gente tem visto a política entrando, questionando, acionando demais o Supremo Tribunal Federal também, em várias questões. As questões mais não querem instalar uma CPI, vamos pedir lá para o Supremo para ele instalar a CPI e tal. O Supremo não, o Congresso não está. Decidimos aqui fazer uma sessão remota, não pode, vamos questionar para o Supremo se pode uma sessão remota aqui. Então, o tempo todo, o meio político acaba pressionando e interferindo no Supremo Tribunal Federal ou na Justiça Eleitoral. E isso acaba interferindo, obviamente, no dia a dia. Então, o que a gente vê é sempre uma judicialização da política, mas muito provocada pelos próprios partidos políticos também, né? Ô Buca, falando de alocação de capital e de estratégia... Ainda bem que você não pediu para minha opinião. Eu ainda acho que sei por onde anda. Agora, Buca, falando de alocação, hoje mais cedo eu conversava com o Felipe Corleta, no nosso Expresso da Manhã, que está tendo esse encerramento especial hoje. E ele repercutia a procura por puts de Petrobras e Banco do Brasil. E falava, com base nas estatísticas, que o preço das puts saltou de uma tal forma que, mesmo que a tese se confirme e que os papéis de Petrobras e Banco do Brasil caiam na segunda-feira, na esteira de um retorno de Lula ao Palácio do Planalto, talvez nem compense mais de tanta pressão compradora nas puts. Como é que você vê esse ponto e quais tipos de estratégia e proteção você poderia dividir com a nossa audiência? Ele está certo, é um clássico de eleição. A volatilidade implícita das opções da Petrobras está entre 80 e 90. Até pode bater 100 hoje. Se a Petrobras cair 10%, uma opção de queda da Petrobras ela vai ficar flat ou o cara vai perder um pouco de dinheiro. É incrível, né? Aí o que você pode fazer? Você pode, ao invés de comprar só uma ponta seca, você pode vender uma embaixo, que é um put spread, porque a de baixo também está gorda. E aí você começa a ficar com uma operação um pouco mais razoável, caso você queira algum tipo de proteção. Mesmo assim, o risco-retorno dessas operações não tão boas. Tá? Índice, a mesma coisa, Banco do Brasil, as opções estão violentamente gordas. Tá? Então, a melhor forma de se proteger é o caixa. É uma forma simples. Se você acha que a eleição vai dar o Lula e vocês acham que a Bolsa vai cair, caixa. Eu tenho uma opinião, é uma opinião complexa, eu já falei aqui. Quem que ele vai colocar no Ministério da Economia? Isso vai definir o futuro da Bolsa no curto prazo. Tá? Se colocar o Meirelles, a Bolsa vai andar. Gostem ou não. Entendeu? O Bolsonaro, eu acho que assim, o povo brasileiro decidiu eleger um Congresso de centro-direita. Né? Tá aí. A matriz do Congresso é uma matriz de centro-direita. É curioso, né, que seja eleito um Lula, um candidato de esquerda, porque vai ter ali uma série de atritos e uma série de choques com o Congresso. Caso o Bolsonaro seja eleito, os caras vão passar o trator. Se a gente já viu um Congresso muito agressivo e rápido em termos de reforma, e que de fato foi, e ficou parado em 2020. Parado não, né? Aprovaram coisas relacionadas ao corona, né? Medidas emergenciais. Ficou parado um semestre, no semestre de 2021, segundo semestre, por conta de um problema de briga entre poderes, né? O executivo com o judiciário. Mesmo assim, a gente aprovou uma agenda de reformas violenta. Foi muita reforma. E esse candidato eleito aqui, o presidente da República, vai colher tudo isso. O Lula vai falar que foi ele que fez isso pelo país, que a economia cresceu, mas, na verdade, por trás foi um governo muito positivo em termos de reformas. Isso não dá para negar. E se o Bolsonaro for eleito, essa intensidade pode ser ainda maior. Reformas importantes para desburocratizar o país, aumentar a competitividade do país, entre outras várias coisas. Tá? Então, são dois cenários aqui. Eu acho que a gente vai precisar saber as peças do quebra-cabeça agora. Claro. Quem vai ser eleito, quem vai ser o ministro do Bolsonaro, a gente já sabe.
e aí a gente vai poder analisar com calma o que vai acontecer com a nossa bolsa. Agora, Buca, essa tua fala me obriga a te perguntar o seguinte: você entende que, independente do desfecho do cenário eleitoral, o Brasil está, tal qual o Paulo Guedes defende, condenado a crescer com as condições estruturais do crescimento postas, independente do que as urnas O disserem? Brasil no está domingo? condenado a crescer, desde que não se ponha uma pessoa que prove um forte choque de credibilidade. Porque a nossa dívida é alta, continua alta, apesar de bem abaixo de todas as projeções de todos os economistas. A nossa dívida é alta. O Brasil não vão dar muito tempo um benefício da dúvida para o Brasil. E se começar errado, eu acho que a gente vai ter uma decepção muito grande. Quais medidas, por exemplo, Buca, que estão na carta, por exemplo? A carta, por exemplo, reativar o BNDES. A gente já sabe que isso é terrível. O que era o BNDES? O BNDES ele era usado para beneficiar poucos empresários, poucos grandes empresários. A política dos campeões nacionais. Se for essa receita, essa é uma receita péssima, né? E um dos fatores do Brasil ter decepcionado no crescimento foi que tirou um pé de crédito público e trocou por um crédito privado que subiu muito. Então, foi uma troca muito saudável ao longo do tempo. Estatais. O que vão fazer com as estatais? Vão voltar àquela receita antiga de colocar políticos em estatais, e a gente viu o que aconteceu com a maioria das estatais no Brasil. As empresas vão perder poder de investimento, vão gerar menos empregos, vão ficar mais endividadas. Então, essas receitas não são boas. E não adianta falar, não são boas, não funcionam. Então, se tiver o mínimo de racionalidade, eu acho que a gente vai ter um círculo virtuoso, mesmo com o Lula. Mas aí depende dessa nomeação. Essa nomeação é super importante. Vamos falar com o Guilherme Cunha agora a respeito de setores que são muito sensíveis a essas questões eleitorais e podem mudar a rota muito bruscamente. Também está no seu mapeamento, né, Gui? Boa, Léo. Está no meu mapeamento e eu vou fazer alguns outros comentários também para poder talvez acalmar o coração aí do jovem trader e também investidor. Hoje, o que fica esquisito para o pregão de hoje? Mais um descolamento com o cenário internacional. Então, a Bolsa Americana está mais de 1% subindo e a gente está andando ainda meio que de lado, exatamente com essa preocupação referente ao domingo. Mas eu gostei dessa palavra aí que vocês usaram. Estamos condenados ao crescimento. Então, tivemos algumas quedas significativas durante essa semana em Petrobras, risco eleitoral. A gente precisa lembrar, né, no Petrolão, eu e o Vitor ali, que a gente conseguiu fazer algumas coisas insanas, 17 e 18, a gente estava comprando Petrobras abaixo de R$5, que não tinha lá o balanço auditado, foi um cenário muito caótico, e a lembrança do investidor é essa, né, que foi uma Petrobras muito caótica nesse governo do PT. Então, estatal, ela é condenada a obter fortes quedas, o que puxa a Bolsa para baixo, né, num curtíssimo espaço de tempo. Mas aí você tem que pensar com uma cabeça de um gringo. Quando você vai olhar um fundamento hoje, quando você vai olhar que preço que estão os papéis, você não vai deixar de pegar essas oportunidades dessas quedas que estão surgindo com o cenário eleitoral. Então, dá uma rebalanceada. Porque a gente estava conversando recentemente com um analista de outras casas, os fundos ainda estão lotados de caixa, esperando exatamente o que vai acontecer nas eleições, quais que vão ser as consequências de política monetária a respeito da inflação. Então, tem muita coisa acontecendo junto para que a tomada de decisão de um gestor seja de compra ou de venda e mude o rumo da nossa Bolsa brasileira. Então, hoje é um pregão que a gente está vendo que está todo mundo esperando o final do dia. Vou repetir isso para vocês, eu acho que o final do dia vai sim trazer esse fluxo para a movimentação da Bolsa. Setorial, questão de setor, a parte de estatais, Lula derruba devido a essa memória e, né, que não é muito positiva. E o Buca falou, 25%, não dá para imaginar, né, o que vai acontecer com Petrobras e Banco do Brasil. Eu acho que seria a grande aposta Bolsonaro realmente. Gui, rapidão, se isso acontecer na segunda-feira lá no Expresso da Manhã, toda hora eu vou falar, opa, B3 olhou e falou, já para leilão. Porque imagina o que não vai ter de leilão em Petrobras numa porrada dessa. Que tombaram, né? Sim. Petrobras estava 38,5%. Seria uma alta de 10%, 15%. Natural, Agora, né? nesse nível, é 25%. Pode me cobrar, tá?
Não é, e é normal, que é o que caiu mais do que subiria se não tivesse tido essa queda significativa depois do que aconteceu no final de E semana. uma chance relevante de ser privatizada, porque agora é um Congresso muito mais favorável. E o presidente, ele não, em nenhum momento ele fala, ele já não tem declarações contrárias. Ao contrário, ele fala que é positivo privatizar a Petrobras. O Guedes já falou que uma parte dos recursos ele vai voltar para a população, para os programas de assistência. Então já está maduro para um momento como esse. Eu acharia espetacular, particularmente, porque o petróleo daqui 15 anos, você não vai ter mais nenhum carro movido a combustível fóssil, né? O Paulo Guedes tem falado muito isso, né? Tirar rapidamente o petróleo que se tem à disposição do Brasil, sob o risco de não poder surfar um tiro de 10, 15 anos, porque ele entende que justamente em cima desse racional, uma década e meia, uma década para frente, a relevância do petróleo tende a diminuir substancialmente. Gui, você chegou a complementar ou a completar o mapeamento? Tem mais algum ponto? Não, eu só queria só voltar, porque daí a obviedade é as empresas de educação para o Lula, juntamente com as construtoras, né, que também tendem a ter um crescimento também significativo. De baixa renda. De baixa renda. Tenda, MRV, essas companhias vão ter um crescimento significativo, mas no final das contas o que a gente precisa consolidar é, quando a gente olha para o índice futuro, principalmente, ele ainda está barato. Então não dá para você ir contra esse movimento. E para mim, quando a gente falou do range de preço do dólar até 5,60 para buscar 5 em todos os cenários, eu continuo na tese da venda, independente dos dois candidatos. Então tá aí, um país, dois caminhos. Beleza, em questão de ideologia, em questão de política monetária, em questão de tudo. Mas quando a gente olha para o cenário interno e como é que estão as nossas empresas, estão baratos e ainda gera compra. Ô Gui, gostaria que você detalhasse um pouquinho, que você disse que o pregão de hoje, no final, deve trazer alguns prognósticos. Queria que você detalhasse um pouquinho mais o que pode acontecer no fim do pregão de hoje. Porque todo mundo está querendo saber o lance da proteção, né? Vou voltar rapidinho no primeiro turno. No primeiro turno, estava todo mundo falando que existiria o segundo turno. Então, qual que é a obviedade? Ainda não sai essa incerteza, mas a gente tem toda essa discussão que a gente está tendo aqui num baita alto nível até os últimos dias das eleições. Primeiro turno, a gente fez muito dinheiro com a movimentação de índice futuro. Comprado em índice e vendido em dólar, isso gerou mais de 100 mil reais em boa parte da comunidade do TC, porque era um trade óbvio. Agora já não é mais tão óbvio assim, né? Devido à movimentação que está acirrado, tem muita gente com medo. E aí, muita gente com medo, o que traz? O sentimento de proteção. Né? Sentimento de proteção. Então, quem está comprado em ações vai se desfazer? Muitos deles estão perdendo dinheiro. Então, vai para o mercado de futuros para poder se proteger. Tem muita gente que está sem nada, está seco, está comprado em ações e está sem dormir já há alguns bons dias, sem entender o que vai fazer. E todo o conteúdo a qual aqui a gente gera e a obviedade de algumas travas são realizadas no final do dia. O cara não vai pegar agora, ninguém está movimentando, cara, está parado. Parado. Você vê lá uma volatilidade de 5, 10 pontos de dólar, 300, 400 pontos de índice, mas não tem nenhum viés. Então, cada vez mais, ao chegar no final do pregão, as pessoas vão entender que segunda-feira está aí, vai abrir muito forte para um dos dois lados, mas as pessoas, no final, vão se proteger, vão colocar, nem que seja uma fezinha lá, mas no final do pregão ele é bem mais volátil, assim como foi na data de ontem. A gente vai voltar a Brasília para restabelecer contato com o Vinícius Custódio. De olho, Vini, nos próximos passos, naquilo que está no mapeamento de hoje até domingo. Ainda há capítulos da novela e você detalha quais são. É verdade, Léo. Olha, tanto Jair Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula da Silva vão concentrar aí os últimos esforços na cidade do Rio de Janeiro. Não por acaso, né? Hoje tem debate eleitoral promovido pela TV Globo e vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro já está lá desde quinta-feira, ele que, em relação à capital fluminense, venceu Lula na capital fluminense e quer, portanto, manter essa margem, quer ampliar a margem em relação ao petista. E Lula vai convocar hoje a militância do PT para fazer uma caminhada por volta das 6 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro, sem a presença do ex-presidente. Portanto, os militantes têm esse ato, mas Lula não vai participar. Ele está aguardando aí as suas forças para o debate de logo mais à noite. Ô, Léo, a gente estava falando sobre segurança, né, na minha última entrada. Eu não sei se o Fábio, que está aí nos bastidores, reparou, mas agora eu estou aqui em frente ao Congresso Nacional e um segurança veio falar comigo aqui agora, porque, ó, deixa eu até mostrar aqui, tá cheio de grade para todo lado, sei, agora dá para ver bem, né? E o Congresso hoje, ele tá fechado por causa do feriado, né? Dia do servidor público. E eu tô aqui, deixa eu só trazer, para a gente terminar, Léo,
olha só, eu falei sobre a Praça dos Três Poderes, então o pessoal está vendo aqui agora, olha, o STF fica bem aqui. Se eu for para o outro lado, a audiência do TC vai ver aqui, ó, o Congresso, o Palácio do Planalto. Tá vendo a bandeira lá no fundo? Foi onde eu fiz a minha primeira entrada. Para eu chegar no Congresso Nacional, eu preciso atravessar a rua. E como o Congresso está fechado, eu estou com todo cuidado, né? Tem um espaço aqui, então eu estou na rua. E aí o segurança acha que ficou, o que esse rapaz está fazendo ali? Estou um tempo aqui parado. E aí a segurança realmente está bastante forte. Vieram conversar aqui comigo, mas tudo bem. Disse que eu estou na TC Rádio. Quase que o cara já baixou o aplicativo do TC também, viu, Léo? Para acompanhar a nossa cobertura aqui. Mas então, Léo, quem vencer a eleição no próximo domingo vai passar muito por aqui, ó, porque vai ter que negociar com o Senado e com a Câmara dos Deputados. É exatamente daqui que a gente fala nesse momento. E é daqui que a gente vai apresentar o almoço de negócios que começa logo na sequência desse evento especial do TC. Olha, Léo, só porque eu falei, tá vendo aqui, ó? Quando a gente fala em segurança, ó, tá passando muito carro da polícia, realmente um esquema especial preparado para o próximo domingo, Léo. E passando muito carro, num contexto de esvaziamento de Brasília em função do Dia do Servidor Público, o Vinícius Custódio mantendo conexão conosco. O Vinícius que vai ancorar, como ele mesmo antecipou, o almoço direto de Brasília, Câmara dos Deputados. Vale a pena você se ligar, eu aproveito com a carona aqui que ele me dá para mandar um abraço para Simone Cafrune, para o Gabriel Ponte, a equipe da Mover, que lá de Brasília vai cuidando do minuto a minuto destas eleições. Gabriel Medina, nós sabemos que Minas Gerais é um estado dito proxy do Brasil. Porque vai conversar com o Nordeste, na região ali mais próxima à Bahia, porque vai ter um toque de Rio de Janeiro, um toque de São Paulo e um toque da região central do país. Historicamente, quem vence a eleição tem que vencer em Minas. E esse vai ser o ponto principal para quem quiser vencer, o Cristiano, vencer em Minas Gerais. A gente viu os dois candidatos focando nesse segundo turno a campanha no Sudeste e principalmente em Minas Gerais. Diversas vezes vimos os candidatos em cidades mineiras. Quem é o favorito hoje em Minas? O Lula venceu no primeiro turno. As pesquisas mostravam Bolsonaro na frente agora. Saiu essa semana a Genial Quest mostrando Lula novamente na frente. Minas Gerais é o ponto-chave para quem quiser vencer no domingo? Tem essa tradição, né, essa coincidência, vamos dizer assim, de quem ganha em Minas acaba levando a eleição. Agora, se a gente projeta uma disputa acirrada, portanto, no âmbito nacional, obviamente que a disputa em Minas também tende a ser acirrada, né? Mas potencialmente o presidente Jair Bolsonaro deve eventualmente vencer lá, até por conta do apoio do Zema, né? Então, ou equilibrar bastante a situação. Mas Minas Gerais não na minha opinião, considerando a vantagem que o Lula teve no primeiro turno, que foram 6 milhões e pouco de votos, não é, ainda que ele empate o jogo, significa 600 mil votos a mais, né? Quer dizer, 10% da distância que a gente olha no âmbito nacional. Então, é um colégio eleitoral importante, mas obviamente que São Paulo também tem um peso muito decisivo, o presidente precisa ter um desempenho aqui, bom, precisa encurtar um pouco também a distância lá no Nordeste, tentou fazer isso numa aproximação com o ACM Neto, por exemplo, para tentar anunciar o apoio, coisa que o ACM não fez, não formalizou esse apoio, diferente do posicionamento, por exemplo, do Eduardo Leite, né, que faz sentido ele lá assumir uma postura até a favor do Bolsonaro, justamente para tentar conter o avanço do Onix, mas lá o ACM Neto acaba enfrentando um candidato também do PT, e a força do PT é muito forte. A gente conversou com o secretário, com uma pessoa que teve muito... Eu estava conversando com o Arthur Lira, por exemplo, e vários prefeitos no Nordeste, por exemplo, diziam para o Arthur Lira, né, presidente, me peça voto aqui no Nordeste para quem quiser, para senador, para deputado federal, mas não me peça voto aqui para presidente da República, porque o ex-presidente Lula, que é muito forte, e daqui a 2 anos vai ter eleição municipal, e eu tendo ali a ter algum tipo de prejuízo. Então, os prefeitos do Nordeste não quiseram se envolver muito nessa batalha de presidente da República. Eles entraram na de governador, de senador, deputado federal, mas de presidente da República eles preferiram se manter distantes, temendo algum tipo de impacto negativo na eleição que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Cris, aproveitando que você está com a
a palavra, eu gostaria que você encaminhasse o seu destaque final, com especial atenção aos pontos que daqui até domingo podem ser decisivos para os dois candidatos. Bom, a gente não tem grandes eventos até domingo. Então, todas as fichas aí estão colocadas muito nessa questão do debate, né? Então, o debate, como eu ressaltei aqui, dificilmente esse debate vai causar uma mudança substancial nos índices de intenção de voto. Mas, diante de uma disputa tão acirrada, ele pode ser decisivo. Existem em alguns estados, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentando fazer uma mobilização, manifestações e tudo mais no sábado, em favor do presidente, isso para manter a energia da campanha, para manter a base mobilizada, né? Mas existem muito pouco tempo, só tem praticamente amanhã e já é o dia da eleição, né? Então, poucos eventos aí substantivos vão acontecer para alterar esse quadro, né? Obrigado, Cris. A gente vai fazer o mesmo exercício com o Pedro Albuquerque, o CEO do TC, e com o Guilherme Cunha, contribuidor aqui da casa, para você aí do outro lado continuar se preparando para tomar as melhores decisões. E numa síntese aqui, acho que uma das coisas mais valiosas, nesse caso quem disse foi o Buca, foi o caixa também é head. Fala aí, Buca. Olha só, eleição em aberta. Bolsonaro teve um grande presente aí no segundo turno, que foi essa ação truculenta do TSE contra a campanha dele. E eu não ia falar, mas não vou conseguir não falar, até porque eu acho que essa censura tem um efeito positivo no final, na campanha do Bolsonaro. Tem muitas pessoas assustadas, muitas pessoas com medo até do que falar em mídias sociais, perfis excluídos, 50 perfis, 40 perfis, 60 perfis, uma rede de rádio e TV censurada, né? E uma rede que não esconde o viés dela, é um viés de centro e direita e não tem problema, né? Afinal, a gente vive numa democracia, suposta democracia, como existem diversos canais de esquerda, a maioria hoje no nosso país, centro-esquerda, e nada aconteceram com eles, né? Isso foi benéfico para o Bolsonaro, no meu entendimento, supera as trapalhadas que ele fez ao longo do segundo turno. Falou besteira, né? Teve uma fatalidade que foi o Roberto Jefferson, que enlouqueceu completamente. E eu acho que, colocando tudo isso no bolo, ele conseguiu fechar o gap aí de votos e vai ser uma eleição decidida, eu suspeito, com 500 mil votos, 1 milhão de votos. E também os acordos, né? As duas maiores plataformas eleitorais, o Bolsonaro tem apoios, que é o Zema, citado aqui, e o Tarcísio, que está fazendo uma grande campanha. Ele está muito na frente nas pesquisas, isso pode ajudar o Bolsonaro. Difícil cravar, vamos ver o que acontece. Vai ser decidida, como falou o Mourão aqui no Photochart, muito apertada a eleição. E aí a gente vai ter que montar o quebra-cabeça depois. O Bolsonaro é mais fácil, que é um governo, é uma reeleição, é um governo de continuidade. Já o Lula, a gente vai ter uma semana muito frenética de balão de ensaio de nomes, aí cai nome, sobe nome, o mercado cai, o mercado sobe, vai ser uma loucura a primeira semana e a gente vai ter que observar bem o que vai acontecer. Vamos ver. Eleição em aberta, acho que essa é a minha visão hoje, completamente em aberto. Buca, no pique, treques internos em relação à corrida pelo governo do estado de São Paulo. A eleição de Tarcísio, bem encaminhada? Massacre. Tarcísio deve fazer 57% a 60% dos votos, na minha opinião, e também é o que tem saído nos trackings. Vamos falar agora com o Guilherme Cunha, que traz o seu destaque final, pois não, Gui? Bora, Léo, que baita de um evento, né? Nós estamos numa eleição histórica e durante o ano não foi um dos holofotes, nós tivemos guerra, nós tivemos vestígios de pandemia, então hoje consolidar tudo que pode vir a acontecer é importante. Eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, principalmente aqui dentro do TC, quando a gente for falar de economia e bolsa de valores, nós já sabemos basicamente quais são os destinos, né, os dois caminhos. Então, tanto na hora de votar quanto na hora de distribuir o recurso de vocês, é muito inteligente e interessante vocês saberem disso. Lembranças.
lembranças. Independente se você gosta do Lula, se você não gosta do Bolsonaro ou gosta do Bolsonaro, você tem que entender quais são as consequências, principalmente na economia e na Bolsa de Valores. E isso acho que já ficou claro para todo mundo. O mercado precificou isso nos últimos dias. Sexta-feira, aquela alta gigantesca na Bolsa de Valores, depois, em seguida, a reprecificação da queda. Então, é meio que natural que o comportamento seja de agonia, principalmente quando a gente fala de uma eleição muito apertada, aonde domingo, voto a voto, nós vamos estar contabilizando isso. Mas eu ainda reforço o que eu venho falando aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, que eu vejo que o cenário ele torna-se positivo, independente de qualquer um dos dois candidatos eleitos na nossa Bolsa de Valores, principalmente. Então, os ativos continuam baratos, a gente está num ciclo, desde a pandemia, que os ativos não conseguem andar, seja por PEC de precatórios, seja por daí guerra, seja por política monetária, e as empresas continuam sobrevivendo, gerando valor e gerando oportunidades. Então, eu vejo que, às vezes, existe um excesso de, entre aspas, caos, que é o que precifica os ativos, que caem 80%, 90%, e também o fim da eleição, independente do candidato que venha a ganhar, é menos uma indecisão, é menos uma contabilidade que a gente tem que ficar tentando prever. Porque a gente já sabe o quão oneroso talvez seja essa movimentação do Lula e o quão mais simples é a continuidade do Bolsonaro. Então, vote consciente, opere consciente, distribui o recurso de formato consciente, e se está com medo, é isso. Fica com caixa, se proteja aí, porque segunda-feira é óbvio que o mercado abre numa turbulência gigantesca, mas eu vou repetir para todos. Para mim, está muito barato o bolso, independente de qualquer sentido, vou na compra, e para mim, $1 acima de 5,50 é sem sentido algum, também vou vendido no dólar, e que alguém esteja convosco. Bom, pessoal, se a gente fez esse debate aqui numa configuração de auditório, está na hora de abusar do fato de estarmos diante de um auditório. Então, primeiro, convocar para os nossos contribuidores aqui, Guilherme Cunha, Pedro Albuquerque, CEO do TC, e o vice-presidente da Arco Advice, Christian Noronha, assim como o nosso âncora, junto comigo aqui, Gabriel Medina, e o Vinícius Custódio, que de Brasília participou conosco. Uma forte salva de palmas do nosso público. Valeu, galera. Valeu. E vocês perceberam, o mercado ele não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro, de não saber o que vai acontecer. Por isso que eu alinhei expectativas para vocês já aquecerem as mãos aí para os aplausos. Por quê? Eu tenho aqui nas minhas mãos, pessoal, uma placa que carrega muito simbolismo e muita vitória para dezenas de profissionais dessa casa que somam forças no canal do YouTube do TC. Um canal que reúne o conteúdo, a participação, os insights, os olhares de muitos profissionais aqui de dentro. Então, especialmente para a galera do audiovisual aqui, no time encabeçado pelo Fábio Batista, e a todos que contribuem de alguma forma com o conteúdo lá no canal do YouTube do TC. Esta placa aqui significa muito. São 100 mil inscritos no canal do YouTube. Faz barulho aí! Tá bonito, hein? Ó, eu achava que o troféu mais bonito que eu já tinha visto era o troféu imprensa, que o Silvio Santos distribui aí ano a ano, mas essa placa é maravilhosa. Parabéns a todos. E, ao mesmo tempo, nós já precisamos reaquecer as mãos para novas palmas, porque esta placa aqui é simbólica, são 100 mil inscritos, mas o canal do YouTube do TC rompeu hoje os 130 mil inscritos. Aplaude de novo aí, meu, 130. Então, que venham os 150 mil inscritos, que venham os 500 mil inscritos e que em breve nós possamos comemorar a placa de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube do TC. Todo mundo está trabalhando com muito foco para isso e a gente vai chegar lá. A você que acompanhou esse encerramento do Expresso da Manhã Especial, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, o calor da sua audiência. Bom voto no domingo, boas operações entre hoje e segunda-feira. Muita calma nessa hora, hein? Juízo. E vamos nessa. Estaremos juntos no domingo a partir das 4 horas pelo YouTube do TC e pela Station, fazendo a cobertura do minuto a minuto da apuração. Toda a equipe da TC Rádio, com o apoio, suporte e o timaço da Mover dentro dessa cobertura e os contribuidores do TC se revezando para levar a você os melhores insights e as melhores visões. A todos, muito obrigado e continue na TC Rádio. Vem aí o almoço de negócios. Tchau, pessoal. Bom voto no domingo. Valeu. Salva de palmas para todos nós.